Fala pessoal, Christian aqui novamente com vocês e vamos já iniciar o nosso vídeo de hoje com algumas perguntas. Vocês acreditam em karma ou em justiça poética? Pois é o que está acontecendo nessas nossas últimas semanas. É a prova tanto para os que acreditam que a Terra é plana ou redonda, que mesmo assim ela pode capotar. Pois o ministro Alexandre de Moraes, o homem que mandou e desmandou na internet brasileira, que inovou a jurisprudência, intimando e bloqueando pessoas através das redes sociais e ofícios digitais com prazos de meras 2 horas, acabou de tomar um choque de realidade. Nos Estados Unidos, em um processo movido por empresas americanas que o acusam de violar direitos humanos e impor censura, a Justiça da Flórida autorizou que ele fosse intimado por e-mail. Isto mesmo, pessoal. A ironia é deliciosa, não? Mas calma, porque a risada acaba quando você olha para o seu próprio bolso. Pois governo Lula acionou a Advocacia Geral da União, a AGU, para defender a pessoa física do ministro lá fora. E adivinha quem vai pagar a banca de advogados americanos em dólar? Exatamente, nós, o povo brasileiro, o pagador de impostos. Hoje, no Democracia Não é Relativa, nós vamos mostrar a ironia do feitiço virando contra o feiticeiro e a farra do nosso dinheiro para blindar quem rasga a Constituição, tanto americana quanto brasileira. Bora pro vídeo? Vamos aos fatos, que a velha imprensa tenta abafar ou tratar como uma, abre aspas, ofensa à democracia. A empresa Rumble e a Trump Media, dona da Truth Social, entraram com uma ação pesada no Tribunal Federal da Flórida, nos Estados Unidos, contra o Alexandre de Moraes. A acusação, decisões inconstitucionais, censura e violação à primeira emenda da Constituição americana, afetando tanto usuários quanto as empresas fora do Brasil. Eles estão apontando o dedo para a pessoa física de Alexandre de Moraes, acusando-o de atropelar direitos fundamentais que, ironicamente, até mesmo a nossa própria Constituição também garante, ou pelo menos deveria garantir. Mas o detalhe que a cereja está no método. Toda a parte irônica que os advogados americanos não conseguiam entregar o papel físico da intimação para Alexandre de Moraes. O juiz federal lá dos Estados Unidos então decidiu: notifiquem através do e-mail, endereço de e-mail, né, dele no STF. Maravilhoso, né? Por anos nós vimos o STF inovar, vimos perfis serem derrubados sem o devido processo legal, contas congeladas sem aviso prévio e ordens enviadas por plataformas digitais. A regra era: dane-se o tradicional, o importante é bloquear. Agora, quando a justiça de um país de primeiro mundo aplica a mesma flexibilidade digital para processá-lo, o sistema brasileiro entra em pânico. Xandão provou do seu próprio veneno. Ele foi pego na mesma armadilha digital que ele ajudou a criar. Se a história parasse na intimação por e-mail, seria apenas cômico. Mas no Brasil, comédia rapidamente se torna uma tragédia. Assim que a notícia da intimação avançou, o presidente do STF, Edson Fachin, acionou o governo e o governo rapidamente acionou a AGU
para atuar na defesa da pessoa física de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Mas qual que é a desculpa deles? Eles dizem que Moraes agiu no exercício de sua função e que o processo ameaça a soberania nacional. Vamos traduzir isso para o mundo real. Quando você, cidadão, é processado, você tem que tirar dinheiro da sua poupança, vender carros ou pegar empréstimos para pagar advogados, certo? Quando um ministro do STF é processado em outro país por supostamente censurar pessoas, uma atitude que muitos juristas dizem violar a nossa própria Constituição aqui no Brasil, ele não precisa gastar nem um centavo nem do seu gordo salário e nem dos milhões do qual sua esposa recebeu do Banco Master. A AGU vai precisar contratar um escritório de advocacia internacional nos Estados Unidos, com especialidade em contencioso federal americano. Sabe quanto custa isso por hora de um advogado de ponta na Flórida? Algumas centenas de milhares de dólares. O brasileiro que mal consegue pagar sua conta de luz, que sofre com a inflação, o aumento dos impostos do nosso governo Lula, que prometeu picanha, mas depois nem abóbora está conseguindo integrar, vai financiar em dólar a defesa de um ministro acusado de violar a liberdade de expressão. A militância dos jornais dizem que para defender Moraes é defender o Estado de Direito. Isso, nós todos sabemos, não passa de uma mentira deslavada. O Estado brasileiro somos nós. O Estado brasileiro é a Constituição, é a liberdade garantida pelo artigo 5º da nossa Constituição. Desde quando censurar plataforma, calar opositores, bloquear contas de cidadãos sem o devido processo legal tornou-se política de Estado? Se um agente público comete excessos ou viola direitos humanos sob o disfarce de proteger a democracia, as consequências deveriam ser dele, de sua pessoa física. Mas o sistema é um clube fechado. O governo Lula protege o STF e o STF protege o governo Lula. É um pacto de impunidade financiado com o suor dos nossos rostos. A lição que nós tiramos dessa semana é clara. O poder absoluto não reside no escrutínio internacional. A intimação por e-mail é o símbolo de que, fora da bolha de Brasília, as regras do jogo são outras. Mas a luta continua aqui dentro, pois que é inadmissível que o brasileiro pague a conta em dólar por atos inconstitucionais cometidos por quem deveria guardar a nossa Constituição. E você, ou melhor, nós, vamos pagar toda essa conta. Você aceita ser fiador dessa defesa? Deixe aqui sua revolta nos comentários. Se você também está indignado com o uso do dinheiro público, deixe o seu like, se inscreva no canal e espalhe esse vídeo nos seus grupos. A velha mídia não vai te contar quem está pagando essa fatura. Aqui no Democracia não é relativa. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.